Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu chamo-me Fabeta. E, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço a todos os meus amigos, todos aqueles que me acompanham, a você que está assistindo neste momento. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que Deus te abençoe muito. Você possa curtir este vídeo, compartilhá-lo com outras pessoas, caso você goste. Na descrição você encontrará o meu Pix e o meu e-mail. Caso você queira mandar alguma crítica ou me contribuir de alguma forma com os meus estudos, as minhas pesquisas e etc. Tá bem? Então vamos lá. No primeiro vídeo deste canal, eu falei acerca do preconceito linguístico que os portugueses tinham com a variante português do Brasil e com a forma com a qual os brasileiros se comunicavam, e todo esse assunto entrou em voga porque as crianças portuguesas começaram a adquirir o sotaque português e utilizar algumas palavras do vocabulário português, não, brasileiro, perdão, e a utilizar algumas palavras do vocabulário brasileiro, né? E então isso gerou uma discussão interna aqui em Portugal sobre se isso era tóxico, se isso não era, se isso era bom, se isso não era, se isso deveria ser corrigido, se não. E houveram muitas declarações de cunho preconceituoso. Eu manifestei acerca daquilo, aquele vídeo deu 25 mil visualizações. Porém, nos comentários daquele vídeo, que são quase 990, a maioria são só de comentários, né? De ataques ad hominem, argumentos ad hominem, sabe? Ataques assim que não fazem o menor sentido. Xingamentos, torpes, tanto da parte dos portugueses para comigo, como de brasileiros para comigo também, né? E de brasileiros para com outros brasileiros. Então, os comentários daquele vídeo são uma coisa assim de dar pena. Assim, dos 990 eu diria que só 100 são comentários educados ou com uma boa base argumentativa e respeitosa. Então, se você quiser discordar de mim neste vídeo, você pode discordar, desde que faça com respeito. Tá bem? Eu gosto de respeito. Respeito é bom e eu agradeço. Tá certo? Mas vamos ao tema do vídeo. Como eu falei, nos comentários daquele vídeo, haviam muitos brasileiros que tinham um sentimento horrível para com os portugueses, de ódio mesmo. Por que isso acontece? Com a ruptura, né, em 22, no ano de 1822, certo? 7 de setembro, do Brasil para com Portugal, isso era já uma coisa que todos sabiam que ia acontecer. Uma hora o Brasil tornaria independente de Portugal. E aconteceu. Então começou a crescer um movimento artificial de criar um sentimento nacionalista totalmente desvinculado daquele sentimento português e tentar desvincular a nossa literatura da literatura portuguesa, o nosso idioma do idioma português, sendo que o nosso idioma é português de fato, a nossa gramática da gramática deles, a nossa arte, a nossa cultura, tanto que é daí que vem a Semana de Arte de 1922. Então, no Brasil, começou um sentimento negativo para com tudo aquilo que era português, tudo que era lusitano. Eu poderia chamar até de um sentimento lusofóbico, né? Uma lusofobia. Por quê? O que acontece? Começaram então a odiar a gramática portuguesa, certo? Tanto que o Mário de Andrade ele escreveu uma história da gramática da língua portuguesa e ele chama de gramaticazinha, ele ia chamar, né, o nome da obra de gramaticazinha. Então começa a desprezar a gramática da língua portuguesa, começa-se a desprezar as grandes obras da literatura portuguesa. O Padre Antônio de Vieira, durante muitos anos, foi totalmente desprezado, certo? Obras magnânimas da literatura portuguesa, certo? E então começou a surgir um sentimento totalmente artificial no Brasil. Só que isso não pode acontecer, isso não existe, sabe? Você não muda uma cultura a partir de um movimento revolucionário de maneira artificial. A cultura molda-se de maneira natural, certo? Então, nessa tentativa estúpida de tentar desvincular a nossa cultura à cultura deles, criou-se um sentimento de que tudo que é português é colonizador, é opressor, é imperialista, é mau, é negativo. Então nós temos que resgatar tudo o que é indígena e tudo que é afro e rejeitar tudo aquilo que é português. E esse é um sentimento totalmente estúpido. Então nós vemos nos comentários, nós já não temos mais nada a ver com Portugal, não sabemos nada de Portugal, por isso nosso idioma não é mais português. Deve ser chamado de brasileiro. Nosso idioma é o brasileiro, eu falo brasileiro, eu odeio português. Então isso é um sentimento que surge, né, após o movimento da independência, que vai se estender com o movimento modernista do Brasil.
um sentimento ridículo. É um sentimento sem sentido. É um sentimento que não tem lógica. Da mesma forma como existe um sentimento horrível dos portugueses para com os brasileiros de não considerarem o português do Brasil um português, existe um movimento dos brasileiros de não considerarem a sua forma de falar como português. Então há um ódio à gramática, certo? Há um ódio no Brasil à gramática portuguesa. Há um ódio mesmo. Tanto que o Evanildo Bechara, grande gramático da língua portuguesa, né, pernambucano, para mim o maior gramático que nós temos vivo, ele escreveu, né, na sua obra, no artigo na Veja, em defesa da gramática, que mesmo os professores não dominam a gramática, não tem interesse em ensinar gramática. O Brasil é um país que despreza de fato a gramática. Se você vê alguém que fala corretamente, essa pessoa ela vai ser insultada, ridicularizada e etc. Nós também tivemos todo um movimento dentro do Brasil de desprezo às grandes obras da literatura portuguesa. Então, se eu perguntar para qualquer estudante do ensino médio que obras ele estudou da literatura portuguesa no Brasil, provavelmente quase nenhuma. No máximo Lusíadas e o Padre Antônio Vieira, que seria uma obra luso-brasileira. Quiçá. Certo? O que é uma pena. Eu entendo que é uma pena, é algo totalmente ridículo. Outra coisa muito importante também de salientar, esse ódio, né? Eles foram colonizadores, então nós devemos odiar tudo que vem deles. Não é assim que funciona. Certo? Não é porque houve um movimento de colonização de Portugal para com o Brasil que tudo que é português é negativo, é maldito, é péssimo. Certo? Por exemplo, nós percebemos no movimento modernista que existia uma vontade de recriar aquele indianismo do José de Alencar, do Gonçalves Dias, só que um sentimento agora não mais de elevação do índio para o mesmo status do fidalgo português, mas agora de elevar o índio acima do fidalgo português. Então o índio ele é superior ao branco. E esse é o sentimento aqui no Brasil, certo? Esse é o sentimento que existe dentro do brasileiro, esse sentimento lusófobo. Eu gostei dessa palavra bonita. Que é algo simplesmente idiota, imbecil. Desculpa os adjetivos, mas de fato é. Nós devemos amar a nossa língua, que é a língua portuguesa. É uma variante, é um dialeto do português, mas é português. E nós devemos conhecer a cultura, nós devemos ler grandes obras como o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, o Frei Luís de Souza, certo? A Ilustre Casa dos Ramires, a Abóboda, o Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. São grandes obras magnânimas da língua portuguesa que também nós devemos conhecer. Nós devemos conhecer a arte portuguesa, nós devemos conhecer a cultura portuguesa. É uma obrigação, são nossos primos, certo? São nossos primos um pouquinho mais distantes, o tempo nos distanciou, mas nós temos uma cultura muito parecida, sim, né? Ainda que haja um choque quando um português vai para o Brasil ou um brasileiro para Portugal, eu creio que há um choque ainda maior se um brasileiro for para a Turquia ou um português for para o Líbano. Um choque muito maior. Apesar dos brasileiros serem latinos americanos, nós também somos latinos. E portugueses são latinos. Certo? Então esse sentimento de tentar desvincular o Brasil de Portugal dessa maneira artificial, abrupta, esse ódio sem sentido, sem significado, é algo que nós devemos evitar de fato. O professor Rodrigo Gurgel fala muito isso, eu já recomendei o canal dele aqui. Mas o que vocês pensam acerca disso? Quero que vocês falem um pouco acerca disso. E só para terminar com chave de ouro, um dos comentários dizia que nós deveríamos chamar de brasileiro o idioma, né, por dezenas de questões históricas, econômicas, políticas. O Brasil é muito maior que Portugal, etc. Só que eu queria que as pessoas justificassem isso a nível linguístico. Nossa sintaxe é a mesma, a nossa morfologia é a mesma, o nosso vocabulário é quase idêntico, a nossa ortografia é 98% idêntica. Então, fundamentem linguisticamente que nosso idioma não é o mesmo. Fundamentem literariamente que não é necessário que nós aprendamos literatura portuguesa na escola. Fundamentem para mim, por favor. Certo? Sem esse sentimento estúpido que nós herdamos da independência.
que é um marco revolucionário incrível para a história do Brasil, mas que deixou essa raiz sórdida. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha alguma opinião diferente acerca do tema, deixe aqui nos comentários. Eu espero que Deus te abençoe. E é isso.